Oi, Arthur, bom dia, tudo bom? Eu quero muito agradecer pela versão do Dao De Jing que você me passou. Eu gosto muito de estudar o Dao, eu estudo pouco. Procuro praticar a minha compreensão. É um desafio muito bom, porque o exercício sempre traz alguns insights. Eu estou numa fase da minha vida de transformação que eu quero buscar como, como diz ele, como o bambu ser flexível e fraco, mas ao mesmo tempo forte, né? E aí eu queria agradecer, retribuir algumas passagens aqui. Eu li o livro, achei maravilhoso, uma versão primordial para ter acesso, graças a você. Eu consegui ter acesso a esse livro, que vale a pena reler após reler todas as notas. Eu estou lendo aqui das notas e tem umas partes que eu gostei muito, né, sobre o ser e não ser. Sobre o não ser, por exemplo, o que ele fala aqui é It is like the fullness of the mountain which gives rise to the spring of water, being, né, o ser. So, ela é na sua plenitude, na sua criação daquilo que é essencial, que é a vida, que é a água. E aí eu acho que isso é muito ecológico, sabe? Porque quando vem outras notas aqui na passagem, falando no desejo de possuir essas coisas, é que gera um desequilíbrio, né? E aí eu lembro de vários desastres naturais que a gente tem por causa de destruir aquilo que é essencial, né? A água, as montanhas. Aí tem aqui uma outra passagem. The myriad things act, yet he does not stop them. Né? O curso das coisas, o ciclo da vida. Então, the sage, né? Aquele que empreende o caminho, que lidera, vai com fluxo, permite ser, sem querer dominar e possuir. The myriad things act, yet he does not rule them. They generate, yet he does not possess them. Tasks come to fruition, yet he does not dwell on them. He empties his mind, and all are called to become one with the original chaos time. All are called to become one with the original chaos time. Então tudo é chamado para ser um só, uma coisa só, com o caos original, com o tempo do caos original. Lembra aquilo que eu estava comentando sobre eu sinto que há o caos, que ele opera e a gente tenta criar uma forma para ele. Mas quanto mais a gente tenta, de repente em questão de segundos ele se estabelece de uma forma assim muito visível. E quando a gente tenta controlar isso é que vem a ansiedade, né? Então entender que esse caos existe, se estabelece, faz parte, por mais que a gente tente ordená-lo através da arte, através de signos, de códigos, de rotinas, ainda assim entender que quando o caos aflora e se manifesta, essa existência é quase uma compreensão da existência sagrada do todo, né? Então é aquele momento que talvez ao invés de ficar ansioso, estressada, querer controlar e reorganizar, às vezes é perceber, sentar, respirar, de repente parar, pausar, né? Não agir, apenas ser naquele caos.
E até o momento que você, de repente, começa a usar uma reordenação desse caos como uma forma de prática de existência, né? Sua essencial também, né? No meu caso, assim, o trabalho necessário, o autocuidado necessário, o me alimentar, cozinhar, limpar a casa, não num desespero de tentar ordenar o caos, mas de trabalhar com ele, né? Nossa, é muito legal. Muitas coisas assim que eu me identifico e que ajudam a gente acho que até viver melhor, né? Obrigada. Como diz ele, como bambu, ser flexível e fraco, mas ao mesmo tempo forte, né? E aí eu queria agradecer, retribuir algumas passagens aqui. Eu li o livro, achei maravilhoso. Uma versão primordial para ter acesso, graças a você. Eu consegui ter acesso a esse livro, que vale a pena reler após reler todas as notas. Eu estou lendo aqui das notas e tem umas partes que eu gostei muito, né, sobre o ser e não ser. Não ser, por exemplo, o que ele fala aqui é It is like the fullness of the mountain which gives rise to the spring of water, being, né, o ser. Então, ela é, na sua plenitude, na sua criação daquilo que é essencial, que é a vida, que é a água. E aí eu acho que isso é muito ecológico, sabe? Porque quando vem outras notas aqui na passagem, falando no desejo de possuir essas coisas, é que gera um desequilíbrio, né? E aí eu lembro de vários desastres naturais que a gente tem por causa de destruir aquilo que é essencial, né? A água, as montanhas. Aí tem aqui uma outra passagem. The myriad of things act, yet he does not stop them. Né? O curso das coisas, o ciclo da vida. Então, the sage, né? Aquele que empreende o caminho, que lidera, vai com fluxo, permite ser, sem querer dominar e possuir. The myriad things act, yet he does not rule them. They generate, yet he does not possess them. Tasks come to fruition, yet he does not dwell on them. He empties his mind, and all are called to become one with the original chaos time. All are called to become one with the original chaos time. Então tudo é chamado para ser um só, uma coisa só, com o caos original, com o tempo do caos original. Lembra aquilo que eu estava comentando sobre eu sinto que há o caos, que ele opera e a gente tenta criar uma forma para ele. Mas quanto mais a gente tenta, de repente em questão de segundos ele se estabelece de uma forma assim muito visível. E quando a gente tenta controlar isso é que vem a ansiedade, né? Então entender que esse caos existe, se estabelece, faz parte, por mais que a gente tente ordená-lo através da arte, através de signos, de códigos, de rotinas, ainda assim entender que quando o caos aflora e se manifesta, essa existência é quase uma compreensão da existência sagrada do todo, né? Então, é aquele momento que talvez ao invés de ficar ansioso, estressar, querer controlar e reorganizar, às vezes é perceber, sentar, respirar, de repente parar, pausar, né? Não agir, apenas ser naquele caos. E até o momento que você, de repente, começa a usar uma reordenação desse caos como uma forma de prática de existência, né? Sua essencial também, né?
No meu caso, assim, o trabalho necessário, o autocuidado necessário, o me alimentar, cozinhar, limpar a casa, não num desespero de tentar ordenar o caos, mas de trabalhar com ele, né? Nossa, é muito legal. Muitas coisas assim que eu me identifico e ajudam a gente a, acho que até viver melhor, né? Obrigada.